Boa noite a vocês. Boa noite. Primeiro, meu boa noite. Agora é um prazer estar com vocês e que a graça de Deus esteja com todos. Eu fico feliz, agradeço ao Antônio e à Rose esse amável convite, agradeço ao pastor também que me recebe aqui na sua igreja, é isso? E a você também que está aqui para a gente falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Só que já oramos, já cantamos, obrigado pela música do dueto, nossa, vocês cantaram muito bem, mas eu não vou ficar apenas preso à Bíblia. Quando eu falar do sentido da vida, eu vou citar aqui vários ateus. Por que eu vou citar alguns ateus, se você vem aqui para ouvir a Bíblia? É porque eu acho que quando você discorda do que o outro diz, apenas por amor à discordância, você está tendo um preconceito, e não uma discordância racional. Então eu preciso, às vezes, todos estão ouvindo bem ao fundo aí? Tranquilos? Eu preciso, às vezes, conhecer os passos do raciocínio do outro, não necessariamente para concordar com ele, mas até para saber por que eu discordo. Outra coisa, mesmo naquele que eu discordo, existem preciosas gemas de verdade. Às vezes ele discorda de mim, mas ele é sincero. E eu vou concordar com alguns ateus no sentido que, se eu tivesse o pressuposto que ele tem da não existência de Deus, eu também pensaria daquele jeito. Assim você poderá fazer um contraste entre o que diz a Bíblia sobre o sentido da vida e o que diz o mundo secularizado. Compreende? Se Deus não existe, qual o sentido da vida? E nada melhor do que alguém que não acredita em Deus falando isso. Mas vamos começar aqui, já que eu falei que vou citar alguns ateus, vamos começar com uma frase, não que ele seja ateu Snoopy, né? Mas essa é uma pergunta que interessa a todos. Você pode ser católico, evangélico, protestante, espírita, testemunho de Jeová, mórmon, agnóstico, gnóstico, místico, ateu, não interessa. Qual seja a sua origem, essa pergunta, qual o sentido da vida, interessa a todos. Por isso que eu coloquei a chave do Snoopy. Onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? E qual é o significado da vida? Falando de maneira mais séria, eu começo então no ateu. H.G. Wells. H.G. Wells foi um escritor que produziu várias obras, inclusive algumas delas viraram um filme, como por exemplo O Viajante do Tempo. E H.G. Wells imagina essa cena que vocês estão vendo ali. E eu quero que você comigo reflita agora se fosse você, tá? Estamos procurando qual o sentido da vida. Se você fosse um astronauta e descobrisse, para longe de qualquer questionamento, que você é a única pessoa viva em todo o universo, houve algum tipo de tragédia cosmológica e todo ser vivo do universo morreu, toda a humanidade foi extinta, todos os animais, todas as plantas, até as bactérias e amebas, não sobrou nada vivo no universo a não ser você. H.G. Wells continua imaginando, você está ali vagando pelo universo, preso talvez por uma corda, uma nave espacial ou vagando, e você tem aqui, lembre-se, você está sozinho no universo, descobriu para longe de qualquer questionamento que não tem nenhum ser vivo, só você. E você tem no seu cinturão aqui duas cápsulas. Numa delas há o elixir da vida eterna, na outra veneno. H.G. Wells pergunta, qual das duas você tomaria? E antes que a visão moralista falaria, jamais eu tomaria o veneno, ele é mais honesto e fala assim, eu tomaria o veneno. Sozinho. Claro, o que adianta você ficar vivendo sozinho, vagando no universo, sem ter uma ameba, sem ter nada para ver, nem nada, só... Então o que a gente aprende com essa história de H.G. Wells? Não basta viver para sempre. A vida tem todo significado, um propósito. Se não tiver significado, não adianta. Então nós temos duas situações que já vou iniciar aí. Nós queremos viver para sempre, mas também precisamos de uma vida que faça sentido. Aqui eu cito agora um filósofo cristão, católico, já falecido, Ludwig Wittgenstein, ele era austríaco. Ele dizia, eu não sei com certeza por que estamos aqui, mas estou quase certo que não é para encontrar satisfação em nós mesmos. Crer em Deus significa ver que a vida tem um significado. E eu concordo com Wittgenstein. Mas, já que eu dei essa introdução, citando um filósofo ateu e um escritor ateu e um filósofo cristão, eu queria começar agora pela Bíblia. Há algumas Bíblias aí, né? Outras pessoas têm a Bíblia no smartphone, aí, no celular. Quem tiver condição, abra a Bíblia, se não, ouça aqui alguns versículos que nós vamos ler, para descobrir, segundo a Bíblia, qual é o sentido da vida. Vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Dependendo da tradução que você tem, o texto começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Continue. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto me ensina que, quando essa expressão idiomática, porque embora o Evangelho de João foi escrito em grego, ele fala da luz como fos em grego é luz. Você não fala fósforo, né? Fos é luz. E em hebraico a palavra luz é or. Significa mais do que luz, significa direcionamento, alvo, objetivo, esclarecimento. Então, quando João fala que a vida é a luz dos homens, significa que a vida é aquilo pelo qual nós temos que brigar, lutar, e é verdade. Você pode olhar que nós sempre lutamos pela vida. Há médicos aqui, a pessoa está nas últimas, na UTI, mas você mesmo assim resiste ao máximo desligar os aparelhos, mesmo que a sua experiência de médico diga que não há mais o que fazer. Você ainda tenta até o último tempo. Você sabe, como médico bem treinado, que a chance daquela pessoa reanimar é 1 em 1000. Mesmo assim você tenta. A Bíblia tem realmente que ser a nossa luz. Segunda passagem bíblica, João capítulo 10, verso 10. Agora é Jesus falando diretamente. O próprio Evangelho de João 10, 10. Eu vim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que eu aprendo desse versículo da Bíblia? Uma coisa que me chamou a atenção. Geralmente a gente quantifica coisas materiais ou no máximo inteligência. Você fala que o João é mais inteligente que o José. Os antigos testes de QI, não é isso? Esse aqui é mais inteligente que o outro, esse aqui é mais rico do que o outro, esse aqui é mais bonito que o outro, esse aqui tem uma estética melhor do que o outro. Mas segundo a Bíblia, a vida também pode ser quantificada. Ou seja, alguns têm mais vida do que outros. Eu sei que isso fere um pouquinho o que a academia diz, em termos biológicos, mas segundo a ideia bíblica, a vida não só pode ser quantificável, como alguns têm mais vida que outros. A gente pensa sempre em inteligência. Esse tem mais inteligência do que o outro, tem mais dinheiro que o outro, tem mais oportunidades do que o outro. Segundo a Bíblia, a vida é algo que um tem mais do que o outro. Em outras palavras, alguns vivem, outros apenas existem. Você vive, mas esse ar-condicionado existe. O óculos que você está usando existe. Você não só existe, embora na metafísica todos existem, mas a diferença é que alguns apenas existem, outros vivem. E alguns vivem mais que outros. Então, recapitulando a Bíblia, a primeira coisa que eu aprendi no Evangelho de João é que a Bíblia é a nossa luz, aquilo pelo qual devemos brigar. Letra B, a vida pode ser quantificável. Alguns têm mais vida que outros. Terceira passagem, Isaías 45, verso 18. Agora Deus Pai falando. Deus o Criador. Isaías 45, verso 18. Lá é dito assim, vou esperar o professor encontrar, está no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Lamentações, Conferência de Jeremias ali, não é? Isaías 45, verso 18. Eu não criei a terra, é o Senhor que está falando, para ser um caos, mas para que fosse habitada. Essa palavra caos no hebraico, terrom, significa vazia, sem vida. Deus não criou a terra de qualquer jeito, ou seja, para ser habitada. Em outras palavras, segundo a Bíblia, a vida não é um acidente. A vida teve um propósito. Deus assim quis. Próximo texto bíblico, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Essa passagem também é uma das mais lindas. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou recapitular. Primeiro, a Bíblia fala que a vida é o que dos homens? A luz. Segundo, que a vida pode ser quantificada. Alguns têm mais vida que outros. Terceiro, que a vida tem um propósito. Deus não criou a terra para ficar vazia, mas para ter vida. Quarto, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E assim está aí? E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Só que se eu fosse resumir isso que eu citei aqui numa palavra, é estranho, porque Jesus parece querer me convencer que felizes, bem-aventurado significa feliz, makaroi, em grego, feliz, bem-aventurado, ou feliz, o infeliz. Bem-aventurado que chora, bem-aventurado que tem fome, bem-aventurado que tem sede. É uma inversão de valores. Mas eu aprendi uma coisa na vida, sabe o quê? Não esquece isso mais, eu não posso estar falando sobre você. Eu tive que agradecer a Deus por algumas dores e por algumas perdas. Eu sei que parece masoquismo, mas sentir dor não é o ideal de Deus. Claro que não. Deus não criou o universo para sentirmos dor, mas uma vez que houve um pecado, Deus teve que adaptar as coisas para a gente poder sobreviver. E a dor, ela tem vários benefícios. Por exemplo, morto não sente dor. Quem sente dor é quem está vivo. Então, se está doendo, é porque eu estou vivo. Se eu ainda estou vivo, é porque tem esperança. Se ainda tem esperança, eu não posso desistir da vida. A dor também é uma proteção. Se não fosse a dor de dente, eu jamais procuraria o dentista para resolver o meu problema. A dor pode ser um sintoma. Outro detalhe: se eu estou percebendo a dor, é porque ela não será constante. Porque quando a coisa é constante, você não percebe, como uma batida cardíaca. Eu nem percebo que meu coração está batendo. Se a dor fosse constante, eu não a perceberia. Se eu percebo, é porque ela é momentânea. Eu só percebo o coração batendo quando eu tenho um infarto. Quando eu estou muito cansado, porque fica acelerado. Mas no ritmo normal, eu nem percebo que ele está batendo. Não é verdade? Então a dor também é como se fosse um infarto. E o infarto não fica na vida inteira, ele está no momento. Se a dor está... Se você está sentindo, é porque ela não é eterna. E agradecer também pelas perdas, e admitir as perdas. Quando você perder alguma coisa, mesmo que Deus te der aquilo de volta, no momento, às vezes é importante dizer a Deus. Por exemplo, se uma pessoa fica cega, é importante ela agradecer o tempo que enxergou e dar a Deus a vista para permitir que outros sentidos fiquem mais aguçados, como o olfato e a audição. É importante ela dar a Deus a vista para aprender a ler braille, andar com bengala e ser um médico, um cego bem sucedido. Compreende? Se ele ficar sempre pensando, aceitando perder a vista, ele vai ser um cego que nunca vai aprender a viver como cego. Você tem que aceitar algumas coisas para poder ser feliz, para não ser prisioneiro delas. Por isso que às vezes na ótica de Deus, felizes são os infelizes. E terminando, Eclesiastes 12, 1 a 8, vamos citar apenas os dois últimos versos para não ficar muito cansativo para vocês. De tudo que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até aquelas que estejam escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E os versos que eu não li, só para resumir, falam muito da vaidade. Eles vão falar, tudo é vaidade. O que é vaidade? Aquilo que vai, que passa. Quer um exemplo? Estão ouvindo falar desse cavaleiro que está aqui? Esse é o rosto dele, viu? Foi retratado por um artista. Está no Museu do Louvre hoje. O nome dele, Shutruk Nahum. Estão ouvindo falar? Pastor, vocês estudam arqueologia? Uma matéria não. Não, mas fez arqueologia. Você já ouviu falar de Shutruk Nahum? Já? É a primeira pessoa que eu ouço que eu vou falar dele. Eu posso estar bem enganado. Eu posso estar bem enganado. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a primeira vez que eu ouvi falar de Shutruk Nahum foi num filme. E eu perguntei na Universidade de Chicago, no departamento de Assiriologia, se alguém tinha ouvido falar dele. Ninguém tinha ouvido falar. E eu fui investigar quem foi esse sujeito. Ele foi um dos mais poderosos reis de Elam.
Mas até os assiriólogos não sabem direito quem ele foi. É como se eu pegasse um ícone de alguma área e nem os daquela área o conhecem tão bem. É como se eu falasse, tem algum advogado aqui? Bevilacqua, que ele fala, é como se falasse de Bevilacqua, mesmo o doutor Bevilacqua, e nem vocês do direito soubessem quem é. Não, Isso entenderia. Eu trabalhei para a ONU e convivi com pessoas de várias nacionalidades. Fui falar um sentimento, né? Santos Dumont, ninguém conhece Santos Dumont. Bom exemplo. Aliás, você vai ao Museu do Mall ali de Washington, e a única coisa que tem de Santos Dumont é um negócio desse tamanho assim, que acho que comprou na loja de 99. Só os brasileiros têm o Santos Dumont como padrão de aviação. Só o Brasil. Não, a Paris também, na Torre Eiffel tem uma homenagem a ele, né? Só uma homenagem. É, lá na Torre Eiffel tem uma homenagem. Os Mons Wright. Agora, entre não atribuí-lo como pai da aviação e simplesmente nem saber quem ele foi, É o caso. eu quero dar o mesmo exemplo hoje para o caminho, só que tem uma diferença. Esse camarada que era um rei, a única coisa que nós temos dele é essa pedra, que traz o rosto dele, e uma estela que ele capturou. E uma placa do reino dele, onde ele dizia assim: eu sou Shutruk Nahunt, rei de Anshar e Susa, soberano da terra de Elam. Sob o comando de Inshushinak, que é o deus deles, eu destruí Sipar, capturei a estela de Niransim e a levei de volta a Elam, onde eu a plantei como uma oferenda ao meu deus Inshushinak. Isso foi no século 12 a.C. Aqui está a estela que ele capturou e Elam. Gente, mas só que hoje, não se sintam ignorantes, eu brinquei com você. Eu estou falando que meus assiriólogos sabem que ele foi. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Ambição e conquista sem contribuição não tem significado. E um dia passa. Eu falar com vocês sobre esse homem e vocês não saberem quem ele é como se a gente pudesse, daqui a 2000 anos, sem volta de Cristo, é claro, um palestrante perguntar assim: Bill Gates, já ouviu falar? E ninguém ouviu falar. Entenderam a comparação? Tudo passa. Aliás, alguém falou uma vez que tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, é claro, mas tudo é passageiro. Tudo passa. Não adianta viver para sua própria glória e ambição. Tudo passa. O que vocês estão vendo ali? O que está vendo ali? Olha, meu coração fala, o coração está cheio. Um monte de gente vê caveira, dizendo, não, você é bonita. Ah, não, é o cabelo. Agora quer consertar. Agora quer consertar. Vocês estão vendo caveira ali? Vocês estão vendo caveira? Eu espero que vocês não estejam vendo caveira, senão deixar se me operarem, não. Vocês estão vendo caveira ali? Não tem caveira ali. Não tem. Não tem. Não tem. A composição da imagem. É a posição da imagem. Mas, brincando, é verdade. O autor que fez esse quadro, ele fez de propósito a ilusão de ótica. É uma moça bonita penteando os cabelos diante de um espelho, sentada a pentear a beira. Mas olhando de longe, ele fez parecer que era uma caveira, e o título desse quadro é Vanity, vaidade. Porque tudo passa. Tudo passa. No fundo, todos somos iguais. O raio-x mostra isso. Não é isso? Olha lá, tudo passa. E eu já falei para vocês que eu ia ficar só com a Bíblia. Eu procurei saber um pouquinho o que as pessoas que não acreditam na Bíblia, nem em Deus, ou que mesmo que acreditam em Deus, não tem a religião como prioridade, porque às vezes a pessoa é ateia e às vezes a pessoa é só secularizada, né? Eu sou católico, não praticante, eu acredito numa força espiritual, mas não vai muito além disso. É como eu que sou atlético, não praticante. Eu sou atlético no domingo, nem pensamento. É o que ele falou, gente. Parabéns, viu? Esse aqui que é um goleiro do Atlético, né? Tá vendo? O negócio está desse jeito. Então, eu até esqueci o que eu estava falando. Eu procurei ver o que as pessoas secularizadas diziam sobre isso. E eu me deparei com um artigo muito interessante, que é um artigo científico. Ele foi publicado no Journal of Humanistic Psychology da Universidade, é da Inglaterra esse jornal, mas a pesquisa foi feita na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Eles pegaram mais de 400, foi um relatório que eu li, mais de 200 pensadores de todo o mundo, os grandes intelectuais, a maior parte deles ateus, como Oscar Wilde, o presidente Thomas Jefferson dos Estados Unidos, Bob Dylan, cantores, intelectuais. E eu digo, eu tenho que tomar cuidado, porque o pessoal fala intelectual, né? É igual eu sou assunto falando assim que
o pessoal considera Chimbinha um grande mestre da música, né? Eu falo assim, Chimbinha é um grande mestre, como é que eu classifico Shakespeare, né? Beethoven, né? Como é que eu classifico Beethoven? Então, assim, Bob Dylan está lá também. E o que esse pessoal diz sobre o sentido da vida? Veja o material acadêmico. A conclusão é que, para eles, num resumo, a vida é para ser desfrutada. Ponto. Só isso. É preciso desfrutar a vida enquanto for possível. Enquanto for possível. Por exemplo, o ex-presidente Thomas Jefferson e a cantora Janis Joplin diziam isso. Aliás, Janis Joplin, que eu coloquei, ela morreu aos 27 anos de overdose, mas não sem antes cantar Aproveite enquanto puder. Depois você teve os mais pessimistas, como Sigmund Freud, Frank Kafka, Jean-Paul Sartre, e para eles a vida simplesmente não tem sentido. E eu bato palma para esses ateus. Por quê? Se eu concordo com eles? Pela honestidade. Porque eu vejo Stephen Hawking escrevendo aquele baita do livro Deus uma Ilusão. Se o camarada precisa de um livro dessa grossura para me convencer que Deus é uma ilusão, então é que o argumento de Deus é muito forte. Se uma coisa ridícula, eu preciso de uma página. Ou menos que isso. Para você precisar de um calhamaço assim para dizer que Deus é uma ilusão, é porque o argumento de Deus é forte. Senão como a frase é destruir Deus. Aí vem Stephen Hawking dizer que a vida tem um sentido pro ateu, que você não precisa de religião, nem de Deus para ter sentido da vida. Eu prefiro esses intelectuais de verdade, como Kafka, entendeu? Que diziam, a vida não tem sentido. E realmente, se Deus não existe, a vida não tem sentido. Jean-Jacques Rousseau e Albert Einstein já eram mais pragmáticos, né? A vida é ajudar a prestar serviço aos demais. E tem outros, como Bob Dylan, Oscar Wilde, Napoleão e Stephen Hawking, para quem a vida era apenas uma piada. Eu quase diria uma piada de mau gosto. Olha Mary Roberts Hinard, que era uma poetisa americana, como uma Cora Coralina, uma coisa assim. Um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e acabou. Só isso. E gente, passa rápido. Tem muitos jovens aqui, né? Vou contar pra vocês um segredinho. Eu tô com 44 anos. Depois você edita isso, tá? Quando você passa 40, você começa a perceber um negócio meio doido. Sabe o que acontece? Quando você é mais novo, assim como vocês... Desculpa que eu estou muito tempo morando no Ceará. Não tem como falar sério o tempo todo. Eu estou morando no Ceará, eu bebo água de Sobral todo dia. Chico Anísio de lá, Renato Aragão, Tom Cavalcante, vocês querem que eu fale sério? Mas falando sério, quando você é novo, você conhece dois tipos de gente: os novos como você e os velhinhos. E a impressão que dá é que o velhinho já nasceu velhinho. Você não consegue imaginar que a tiazinha lá da igreja tudo assim, que o dia foi uma cartinha aqui. Você não consegue imaginar, né? Você já conhece as pessoas sem cabelo, de barba branca, qualquer coisa assim. Quando você chegar aos 40, algumas coisas estranhas começam a acontecer no seu corpo. É igual a adolescência, que tem espinha, você começa a sentir dor que você não tinha. Você nunca estudou medicina, mas começa a entender demais de medicina, medicamento, começa a ter mais amigos médicos, começa a ajudar a pagar o salário deles, começa a sentir dor aqui, dor lá, era do Condor, né? É dor aqui, dor lá, não dá para dormir de rede mais. E você começa a perceber aquela menina que você gostava na época que estava em coisa, já é avó. Você entendeu? Já é mãe. A barriga crescendo, a pele começa a ficar mais enrugada, marca de expressão. Aí a vida joga na sua cara assim, tá vendo, seu idiota, você não é eterno. Aí você começa a perceber os atores. Eu tenho a oportunidade de pregar a Bíblia durante 4 dias para Maite Proença. E eu lembro que Maite Proença, ela ainda é bonitona, ela tá muito bonita, mas ela tá com seus 50 e ela lá. Também você edita isso quando você processar. E a Maite Proença, quando eu a vi, eu lembrei que eu até falei com ela quando eu era criança, eu tinha uma novela com ela, que ela era linda. Pô, uma senhora. Você começa a ver as pessoas envelhecendo. Você testemunha o envelhecimento das pessoas, entende? Que antes você não testemunhava, você começa a testemunhar. Aí você vê que a vida joga na sua cara que você não é eterno. Aí quando eu contei isso para um amigo que eu tenho, empresário de 93 anos, ele falou: Rodrigo, quando você fizer 90 anos, eu espero não fazer. Aliás, vou dar uma dica de adventista para vocês, viu? Eu prego muito o evangelho para economizar com cirurgia plástica.
É que eu tenho esperança que Jesus volte quando eu estiver novo ainda. Então, a melhor economia de cirurgia plástica é pregar o evangélico. Aí se apressa a volta de Jesus, você não vai precisar fazer cirurgia plástica, né? É economizar. Então, ele fala assim, melhor quando você chega aos 90, você tem uma etapa. Você olha a fotografia, começa a fazer X. Entendeu? E esperando a vez que vai chegar a sua. É muito triste isso, olha. Eu contei em tom de piada assim, para minimizar, mas a vida realmente é triste. Você já nasce fadado a morrer. Por isso que hoje, para amenizar tudo isso, o pessoal coloca viver como sinônimo de possuir. Mas sabe o que é esse possuir? É uma droga que inventaram. Não estou sendo contra você possuir coisas, por favor, não confunda. A diferença entre o veneno e o medicamento é uma questão de dosagem, às vezes. Tá bom? Cuidado, o problema não é se o cachorro bate o rabo, quando o rabo começa a bater o cachorro. Não estou querendo dizer agora que você não pode ter uma camisa da Polo, não tem. Foi presente de Natal? Foi, né? Já tem bom gosto. Se você comprar, você não quer comprar. Ele vai usar as camisetas do PT. Ele vai fazer você poder ir lá assistir a palestra, né? Então, não vou falar, você não tem nada para falar. O que eu estou dizendo para vocês? Você está preparado para uma verdade, apesar de toda a risada que nós temos aqui? Você já nasce condenado. E antes que eu fale assim, não, muda de assunto para ficar dentro, eu estou sendo sincero. Agora eu vou encarar uma realidade que é fria e que vocês são mestres enfrentam na vida diária de vocês. Aliás, se eu fosse um professor de medicina, uma advertência que eu falei para os alunos é o seguinte: se preparem psicologicamente, vocês têm uma grande chance de salvar pessoas ou de matar uma pessoa. Você pode cometer um erro. E quantos morrem em sua frente? Você já morre todos os dias. Ou a iminência dela todos os dias, pelo menos, dependendo da sua área. Você já nasce condenado a morrer. E não estou menosprezando a medicina aqui, mas por mais que se fale em envelhecer com saúde e não sei o que, você vai envelhecer, não adianta. Um dia você vai morrer. Por mais que você não consiga se imaginar não existindo, mas um dia você vai morrer. E o que é pior, ou você vai enterrar alguém que você ama. Encare isso. Ou você vai antes, deixando alguém chorando, ou vai chorar a perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um esposo. Isso é a vida. É triste mesmo. Aí a gente, para poder encarar isso, a gente começa a criar subterfúgios. Philip Yancey imaginou uma crônica, uma parábola, uma sociedade que teria descoberto, para longe de qualquer questionamento, que não existe Deus, não existe vida eterna, nem ressurreição dos mortos, nem vida após a morte. Como viveria essa sociedade? Imagine, não tem Deus, não tem outra vida além dessa, tudo é aquilo. Ele imaginaria que as pessoas iam ao máximo tentar não falar da morte. Iam tentar fingir que a morte não existe, que o fim não existe. E como é que elas fariam isso? Bom, elas colocariam nos outdoors só rosto bonito e novo. Só de juventude. As propagandas de televisão seriam com jovens com corpos esculturais, esbanjando saúde. As propagandas de seguro-saúde seriam com pessoas felizes andando na praça de mão dada com a mulher, a criança. Todo mundo é assim. E depois que ele parou, as pessoas iam consumir muito para poder assim aproveitar tudo ao máximo com pressa. Aí ele para e fala na crônica, curioso, porque não é exatamente assim que a sociedade está. Mas lembra que eu estava imaginando uma sociedade que teria descoberto, por onde qualquer questionamento, que não há Deus, não há vida após a morte. Quando eu falo vida após a morte, eu falo de ressurreição, tá? E não há algo além dessa vida. Mas só que 98% da população da Terra acredita em Deus. Por que eles estão vivendo, então, da maneira como eu descrevi? É que existem duas formas de ateísmo. Ateísmo teórico e ateísmo prático. O ateísmo teórico diz, Deus não existe, ponto. Ateísmo prático, Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. E é assim que as pessoas estão. Por isso o consumismo. Hoje, viver é sinônimo de ter. Eu quero. E pode olhar. Tem um livro muito interessante que eu li em inglês chamado Biology, mas eu não estou falando biologia, não é biology de biologia. To buy, comprar, biology. E a técnica que o marketing faz para convencer você a comprar o produto e você cai numa droga.
Aliás, eles querem convencer você que você não é feliz com o que você tem. Você compra o iPhone 5, ele te convence que você tem que ter um iPhone 6, você fica infeliz enquanto não tem o 6, você tem o 6, você fica infeliz enquanto tem o 7. É assim por diante. Ou seja, alguém uma vez escreveu, né, que a propaganda é a arte de convencer você a comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para mostrar que você não ama aquilo que você não é. Falando de maneira mais filosófica, para citar outro ateu, Arthur Schopenhauer. Esse camarada ficou sem falar com a mãe o resto da vida dele, com uma história triste. Ele era muito pessimista, ateu também. E Schopenhauer escreveu que nós somos apenas marionetes dos nossos próprios desejos, e a vida o que é senão a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Aí você fica sempre, eu esqueci agora, Arthur Clarke falava assim, parece que a felicidade é sempre um futuro orgiástico que está sempre no ano que vem. Expectativa. E a expectativa sempre é maior que a realidade, porque quando você chega lá, não, mas o dia que eu conseguir passar no vestibular fala uma coisa aqui, medicina, sabe? Ninguém fala teologia, arqueologia, né? Tudo bem. Mas eu vou falar que eu já passei por um médico e por advogado. Sem mentir, viu? Uma vez eu estava com o dono do Hospital São Lucas, para visitar um amigo que eu estava dando estudo bíblico que teve um infarto. E eles não queriam deixar a gente entrar porque... Eu não estou ouvindo, tá bom? Você não queria deixar a gente entrar porque... E alguém me reconheceu e falou assim, ô, doutor Rodrigo? Ah, doutor, não pode entrar. E a outra vez foi quando eu escrevi uma peça, uma ação jurídica contra a telefônica, e ganhei R$5.000. Eu reproduzi a peça e levei lá no fórum, e o camarada me reconheceu, ô, doutor Rodrigo, doutor, pode entrar, eu entrei. Eu não estava mentindo, eu não sabia que não podia entrar, né? Então eu já passei para o advogado e para o médico, eu espero que ninguém tenha problema cardíaco ou problema judiciário. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a vida é a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você faz o vestibular, quando eu passar em medicina, aí você passa, aí vem o dia a dia. Não, mas quando eu me formar e for doutor, aí vem um estágio. Não, mas quando eu tiver minha clínica, aí está sempre lá. Você fica brincando de pique-esconde com a felicidade, parece que ela está onde você não está. E Shakespeare, eu gosto muito de Shakespeare. Pena que hoje os jovens não são incentivados mais a ler os clássicos, né? Hoje é Crepúsculo. Quando sem graça. Não, a minha sem graça é apaixonada por um cara que brilha. Não sei não, meu tempo isso era outra coisa. Mas tudo bem. Eu preferi incentivar os jovens a ler os clássicos. Então, papo de velho, né? Eu sei, mas é verdade. E Shakespeare tem vários livros além de Romeu e Julieta. E Shakespeare filosofa muito sobre a vida. E eu lembro do Macbeth, tem essa sessão onde Shakespeare descreve a vida na ótica do materialismo. A vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório, afetado em seu instante sobre o palco e que depois não é mais ouvido. Um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. É isso que é a vida, sem Deus. Mas Will Durant, que já era alguém com uma perspectiva mais espiritual, dizia: o homem olha para a astronomia e se sente apenas um breve momento no curso das estrelas. Olha para a matemática e se sente apenas um número em meio ao infinito. E eu complemento, ele olha para Deus e se sente o ser mais amado de todo o universo. Lembra que eu contei para vocês que eu estava no estudo lá para Maite Proença? Eu estava num momento assim muito deprimido da minha vida. Você sabe que pastor, às vezes eu vou ver sem pastor, né? Porque todo mundo desabafa com você desabafa comigo. E eu estava no Rio de Janeiro, numa fazenda maravilhosa de um amigo, e falei, gente, ela estava se arrumando, a gente deu o estudo do Daniel 2, ela estava, já estudou por exemplo, Daniel 2? Já passaram esse estado? Já viram, né, que o Rei Tem o Sonho? Eu passei esse estudo e ela arrumou rápido, porque ela tinha que ir para o Rio gravar uma cena que a personagem dela ia entrar no ar naquele dia na novela que estava passando, isso foi em fevereiro. Aí, enquanto ela estava trocando de roupa lá, eu sentei na varanda e falei assim, gente, eu estou meio desanimado, olha, Deus me colocou para pregar a Bíblia com uma atriz da Globo, que se andasse na rua, a pessoa ia pedir um autógrafo e tudo mais. Eu estou aqui. E comecei a fazer essa pergunta, qual o sentido da Bíblia? E me distraí olhando uma formiguinha. Eu achei tão bonita aquela formiga, havia várias ali, eu achei tão bonita aquela formiga que eu tirei foto. E ela ampliada é bonita mesmo, olha só. Ela é toda de ouro, né? Deve ser algo oxigenado, alguma coisa assim, fez luzes. O corpo dela é de ouro. Ela carrega
14 a 20 vezes acima do peso dela. Imagina. E a velocidade que ela anda daqui e ali é como se você pegasse um carro, colocasse nas costas e andasse daqui a Olinda em 3 ou 4 minutos. Olha o poder de uma formiga. Nem X-Men é desse jeito. E ela é natural, ela nem precisa ter a operação do Wolverine, não. Ela faz sozinha e vai. Né? Não tem nada especial. Olha o poder de uma formiga comparado ao ser humano, profissionalmente falando. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, só com 2 minutos para as 9. Se a gente levar até umas 9h15, 9h20, tudo bem? 11 horas está ótimo. Porque senão você cansa o pessoal. Agora você se convidar para ninguém vem. Não, tem. Eu tenho uma vergonha, às vezes eu quero saber quem vai pregar na igreja de convidar. Uma vez que alguém levou lá, vai na igreja, vai ter um pastor de fora aí, que ela falou sobre as 120 razões que ele era cristão. Depois de 2 horas, ele estava na razão número 4. Não, você tem que colocar o auditório, depois vira um dormitório, termina com um cemitério. E a moto? Vamos voltar para a formiga. Tá bom? Não, tá bom. Então vamos lá. A formiga, eu comecei a olhar, mas ela é poderosa. Eu falei bem que é Jet Man, que a Avenger, ela parece quase um, né? Homem de ferro, né? Olha os poderes, né? Tem um Homem-Formiga agora. Oi? Tem um Homem-Formiga. Tem um Homem-Formiga. Ah, é ridículo aquilo. Eu prefiro o Capitão América, mas tudo bem. Eu vi mesmo o trailer. Você assistiu? É legalzinho? Olha, eu já vi. Isso porque foi o homem que produziu. Se fosse mulher falando em porco, homem safado, homem cachorro, não vamos produzir com Homem-Formiga, né? Homem-Aranha. Mas, voltando a falar do bichinho mesmo, ela é poderosa mesmo. 20 vezes o seu peso. Imagina se você pudesse carregar 20 vezes o seu peso e carregando 20 vezes o seu peso, correr em poucos minutos daqui até Olinda sem parar. Isso é superpoder. Mas olha o contraste. Se eu fizesse assim e matasse essa formiga, o que ia mudar na história da humanidade do universo? Que diferença ia fazer? Nenhuma. Eu nem ia contar. Da pessoa chegar em casa e dizer: mãe, o que aconteceu? Hoje eu matei uma formiga doceira, mãe. Você filho, hoje internar. Não é verdade? Você conta pra alguém que você matou uma formiga doceira? A pessoa assim: mas não vou contar. O que foi? Eu pensei numa formiga doceira. Ninguém faz um negócio desse. Formiga não vale nada. Concorda comigo? Agora, olha você aqui. Sabe o que é aquilo ali? Que está ampliado aqui em cima? O planeta Terra visto de Marte. Uma sonda pousou em Marte, tirou essa foto do horizonte. Olha no universo, não é uma questão de perspectiva? Se você olhar o planeta Terra daqui a distância, não é uma formiga de você? Se você matar, faz uma diferença? Agora olha que contraste. A minha vida não vale nada. Mas ao mesmo tempo ela é tudo que eu tenho. Perceberam a contradição? Minha vida não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. É uma formiga no universo, mas ela é tão linda também. I see trees and trees. Não é isso? Red roses, what a wonderful world. Não é bonito? Uma criança sorrindo, uma flor que desabrocha. Eu me lembro do Chico Anísio, que falou uma vez assim: sabe, eu nem na verdade tenho medo de morrer, não, eu tenho pena. Tenho pena. É bonito. Contraste, a vida não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. Agora aqui eu vou fazer uma crítica muito petulante. A famosa pirâmide de Maslow, que ela colocou a base é o principal, né? Necessidade fisiológica, depois vem necessidade de segurança, amor, relacionamento, estima, relação pessoal. Só que a pirâmide de Maslow não colocou o principal. Eu não estou falando como religioso, não. Do ponto de vista psicológico e filosófico. A principal necessidade humana é de eternidade e significado. Lembram o astronauta lá no início? Isso não aparece na pirâmide de Maslow. Mas todo mundo quer viver para sempre. E para não ficar parecendo que eu estou com a ideia muito de crente, eu vou citar 2 autores ateus que confirmam o que estou falando. Edmund Cook. Sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre temos expectativa de vida. Eu citei nisso os médicos aí. Se for olhar do ponto de vista frio da medicina, você sabe que não tem jeito, mas você fica ali. Você não quer desligar o aparelho.
Não desliga. Você sabe que a chance daquela pessoa sobreviver àquele câncer é 1 em 1 milhão. Mas você sempre trabalha com a hipótese que ele vai ser uma exceção à regra. Que o caso dele vai ser curado. Você sempre tem essa expectativa. Eu sempre quero viver para sempre. Alberto Camus. Estou repleto de desejo por clareza e significado no mundo cuja existência não me oferece nenhum nem outro. Por isso, começar a pensar é começar a ser atormentado. E eu concordo com eles. Nós temos uma necessidade que não aparece na pirâmide de Maslow, mas é a principal. Eu quero viver para sempre e que minha vida tenha sentido. Por que eles não percebem isso, gente? Que ideia mais medíocre é essa que só olha a matéria e esquece do espírito? Agora é curioso. Vou falar de uma maneira mais cartesiana e racional aqui. Irracional, não irracional. Se eu quero eternidade, de onde que vem essa ideia de eternidade? Porque nem a teoria da relatividade de Einstein conseguiu provar, assim, em termos experimentais, a eternidade. A gente deduz o infinito, mas ninguém... Porque o que eu já vi são 2 tipos de experiência. A própria e a testemunhada. Por exemplo, a própria. Nossa, gente, eu comi tapioca no Nordeste. Como é gostosa a tapioca feita assim, 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 assim. Eu sei que é bom. E às vezes só de lembrar, me dá vontade de comer tapioca. Porque eu já experimentei. Ou alguém chega pra mim e fala assim: você já comeu Maria Isabel? Conhece essa comida, Maria Isabel? Não? Conhece? Não é gostoso? Eu comi uma vez na vida. Olha, é o testemunhal, ó. Você tem uma ideia da coisa porque alguém que experimentou lhe deu o testemunho. Só que no caso da eternidade, eu não conheço ninguém que experimentou. E nem eu mesmo. Se ninguém experimentou, nem eu mesmo, de onde vem essa necessidade de eternidade? Como se fosse uma Maria Isabel que ninguém nunca comeu, nem viu. Uma tapioca que ninguém nunca experimentou e todo mundo quer tapioca. Não faz sentido. Mas a Bíblia diz que sim, Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E essa palavra eternidade no hebraico, olam significa completude, sabe, inteireza, tudo. Nós temos uma sede de eternidade. Agora, vem os ateus, vou citar Xenófanes, um autor grego do 4º século. Xenófanes dizia: se os bois e cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte, os bois iam produzir deuses parecidos com bois e os cavalos iam produzir deuses parecidos com cavalos. Ou seja, eles querem dizer que Deus é apenas algo que nós criamos. Olha o raciocínio ateu. A vida realmente é um disparate. A vida é isso aí que Shakespeare mencionou, nada, uma piada. Vamos morrer e acabou. Por mais que a medicina evolua, você vai morrer e acabou. Um dia suas células vão... Seu coração vai parar, o sistema circulatório, digestório, todo você vai virar aquela coisa lá na Terra. Então, isso é tão dolorido, diz o ateu, que você então cria Deus para compensar a dor. Porque, na verdade, eu quero viver para sempre. Eu quero significado. Eu quero algo a mais, eu quero a transcendência. E como eu não tenho, então eu invento Deus para suprir essa carência. Entenderam a tese do ateu? Então o homem disse: eu crio a ti, ó Deus, porque eu sou medroso e supersticioso. É isso que o ateu fala. Aliás, o próprio Freud dizia que Deus é a compensação da neurose coletiva humana. A gente nasce com a necessidade de acreditar em algo superior, de um ser superior. Então a gente, como tem essa necessidade, inventa uma coisa chamada Deus do nosso jeito. Entenderam a tese dos ateus? Só que a Bíblia diz o contrário. Santo Agostinho dizia: tu, Senhor, nos criastes para ti mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que encontre repouso em ti. E Karl Rahner, um teólogo católico muito famoso, inteligentíssimo, que já faleceu, ele dizia, depois de ler Santo Agostinho: por que o coração está inquieto? Vamos recapitular qual é a tese dos ateus? Nós temos uma carência de algo transcendente. Nós não aceitamos a vida como ela é. A gente quer uma coisa superior. Nós nascemos com a sede de eternidade. Então, por causa dessa neurose coletiva, nós criamos quem? O que nós criamos? Deus. Mas Deus não existe.
Eu estou gostando, tem 2 médicos aqui. Tem mais médicos aqui? Não. Estudante. Tem estudante de medicina? Ótimo. Então, se eu falar uma besteira aqui, vocês vão me ajudar, porque eu vou perguntar para vocês. Vou recapitular a tese ateia para você poder raciocinar comigo. Segundo os ateus, eu tenho uma necessidade profunda de um ser transcendente, blá, 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 e como esse ser não existe, eu o invento. Mas não devia essa necessidade. Porque, pelo que eu me lembro das aulas de biologia, quando o meu organismo pede uma vitamina, por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina C, que não é sintetizado no corpo, pelo menos nos seres humanos, né? Essa vitamina existe fora de mim em algum lugar. Estão falando certo? Certinho? Vocês já descobriram na medicina alguma vitamina que o corpo precise e que não existe em lugar nenhum? Faria sentido isso? Por que não faria, doutor? Eu vou fazer o raciocínio, só por favor, não seja educado, seja franco. Se eu falar uma besteira, me corrija. Se o meu organismo precisa, em termos vitais, de uma vitamina que não existe, o que ia acontecer com esse organismo? Ele iria simplesmente desaparecer e morrer. Tudo que o meu organismo precisa, existe. A anatomia demanda a existência. Ficaria sem sentido imaginar um órgão reprodutor masculino se não houver um órgão reprodutor feminino para ele popular. Fica sem sentido as mulheres nascerem com útero e óvulo se não existe homem nem espermatozoide. A natureza é sábia. Tudo o que o organismo precisa existe na natureza. Eu posso fazer como se fosse um ateu falando. Aí se ele te perguntasse, não, mas e uma necessidade psicológica? No caso, não é a mesma coisa. Até a necessidade psicológica ela existe, não fica sem sentido. Por exemplo, a criança sente a necessidade psicológica da mãe. Não existe uma necessidade psicológica que não tenha correspondência. O que existe sim é fugiu a palavra agora aqui, estava na ponta da língua, um termo técnico que usa, a esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É quando você, por não suprir a necessidade psicológica real, você coloca outra coisa no lugar. É sempre esquizofrênico ou qualquer patologia mental. Por exemplo, eu tenho necessidade psicológica real de relacionamento com o ser humano, mas por alguma razão eu não nutro essa necessidade real, o que eu faço? Mas a minha necessidade real é de ser humano. Então o que existe na psicologia são necessidades reais que, uma vez não supridas, geram neuroses. Aquela pessoa que fica toda hora lavando a mão, você entendeu? Aquilo ali você pode olhar. Alguma questão psicológica que ele não alimentou, então ele pega e fica cobrindo com outra coisa. Mas a necessidade psicológica, existe o par. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então a necessidade psicológica existe o lar fisiológico também. O par, perdão. Agora o ateu quer me convencer que Deus é uma necessidade mental. E Freud, o pai da psicanálise, nem colocava essa necessidade como psicológica, no sentido filosófico que você colocou. Freud colocava como uma necessidade real. Tão real que ela é exteriorizada em atos. Sabe que Freud, aquela Alicia, aquela que é especialista em Freud, da Argentina, é porque eu lembro o nome dela. Ela escreveu um livro muito interessante que Freud guardava em casa vários bonequinhos da mitologia grega. E cada vez que ele comprava um bonequinho para a coleção dele, ele fazia um ritual para receber o boneco. Sabia disso? Ele fazia um jantar, colocava o bonequinho sentado lá, e não podia ser qualquer boneco, não, ele escolhia a dedo. E eles descobriram que ele tinha guardado, o pai dele era rabino, a única lembrança que ele tinha do pai dele, que ele tinha um problema sério com o pai, era um livro de mitologia grega que o pai deu para ele de presente, e o único momento que o pai dele foi carinhoso com ele foi quando deu aquele livro de mitologia grega para ele. E os personagens eram sempre os da mitologia grega do livro do pai. É curioso, não sei, eu não fiz um estudo profundo disso, que grande parte dos ateus são filhos de religiosos altamente severos e que os bateram demais. Então não sei se ele está negando a Deus ou a figura do pai. Mas até Freud admitia que os bonequinhos eram a compensação que ele tinha do transcendente. Então você nota que a coisa é física. E eu repito a pergunta. Seria muito estranho do ponto de vista genético o organismo pedir uma vitamina que não existe. Um pulmão pedir oxigênio que não existe. Um óvulo pediu um espermatozoide que não existe. A mente pediu um Deus que não existe.
O ateu está falando uma burrice tão grande, por isso que eu tomei a liberdade de perguntar esses médicos, é uma estupidez, com todo respeito aos ateus, mas é uma estupidez, que ele quer me convencer que existe uma necessidade fisiológica e natural e psíquica do meu organismo que não encontra correspondente lugar no universo, a necessidade de Deus. Se Deus não existe, não vê essa necessidade. Vocês entenderam a minha pergunta? E todo mundo acaba tendo, até o budismo que tentou criar uma religião sem Deus, no final tornou-se uma religião de tantos senhores e tantos deuses, como o budismo do Tibete, que até briga entre eles. E alguns que substituem, aí, para pegar a carona na sua pergunta, quando você deixa de suprir o organismo com a necessidade que ele precisa, seja psíquica, seja fisiológica, o organismo vai dar um jeito. Por exemplo, eu preciso dormir, mas eu passo várias noites acordado na balada até de madrugada. Sabe o que vai acontecer no outro dia? Eu fico mais leve, porque a mente é inteligente. Ele sabe que você não está com energia suficiente, aí a mente trabalha em meia fase para descansar um pouquinho dos neurônios. Você não dormiu à noite, você não consegue entender. Aí você cochila no volante. Entendeu a questão? A mesma coisa acontece com Deus. Você precisa adorar o transcendente. Existe um vazio com forma de Deus aqui no seu coração. Mas quando você não adora a Deus, e aí que está a diferença em quem gosta de futebol e quem idolatra o futebol. Quem gosta de música e quem idolatra o cantor. Aqui, ó. Isso é histeria coletiva, isso é a religião. E o grande problema, meus amigos, é que nós não somos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. Por isso que alguns curtem o futebol. Outros, por causa do futebol, ele mata o sujeito que está com a camisa do outro time lá, pega um vaso sanitário e taca lá embaixo e mata o sujeito, porque ele está brigando, é guerra santa, isso é jihad. Ele está brigando pelo Deus dele. Ele não é torcedor mais do Santa Cruz, Deus me livre, né? Eu estou falando assim que é a ideia que o outro passa, né? Ele é idolatra o Santa Cruz. Ele não é a Santa Cruz, é outro Santa Cruz. Deixa eu falar com vocês uma coisa que me ajudou muito na vida. Esse homem chama-se Viktor Frankl. Pena que a tradução do livro dele em português está sofrível. Foi terrível, foi feito pela Sinodal no Rio Grande do Sul. Espero que eles tenham melhorado. Mas Viktor Frankl, ele foi fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. Judeu, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e Dachau, na Alemanha. E ele... Imagina a situação. Vocês sabem que há vários graus de sofrimento e morte. Perder uma pessoa para a velhice, um ente querido, é uma coisa. Perder uma pessoa para um assassinato, a dor é maior. Perder sua mãe que morreu de câncer é uma coisa. Perder sua mãe que estava atravessando a rua e um bêbado veio, atropelou e fugiu, você tem que misturar a dor da perda com a da revolta. Agora imagina você perder de uma vez sua mãe, seu pai, a sua esposa, e ainda os nazistas, além de matarem o seu pai na sua frente, levaram a sua mãe e sua esposa para serem mortos na sua frente, todo mundo de uma vez. Eles ainda arrancam debaixo do seu braço o calhamaço da sua tese doutoral, que era o trabalho da sua vida, e jogam no chão e pisam. E na época não tinha pendrive para você ter uma cópia, nem nuvem, nem nada. Viktor Frankl pensou: eu tenho que sobreviver. E ele tinha fé em Deus. E sabe o que ele pensou? Ele falou assim: gente, eu vi o campo de concentração nazista, cheira a morte. Vou contar para vocês uma historinha rápida. Uma vez eu visitei um museu do Holocausto, lá nos Estados Unidos, em Richmond, e tinha uma parte do museu assim, não é o de Washington, não, é só um menorzinho, que você descia assim, e você ficava baixinho assim, e passava um túnel. E tinha um lugar, um buraco assim, que tinha um boneco de 3 ou 4 lá na Alemanha, escondidos dos nazistas. Eles passaram quase um ano escondidos ali, naquele buraco. Os adultos não podiam ficar em pé, imagina os problemas de coluna, não podiam ficar em pé. E a criancinha, o único brinquedo que ele tinha era uma bexiga, bola de soprar, feito de entranhas de porco. E não podia nem acender fogo para se esquentar. E a temperatura lá fora era 20 graus no braço de zero. Porque acendesse fogo, eles iam morrer sufocados, eles iam botar fumaça. Ficaram no frio. E a família, de vez em quando, abriu coisa assim, jogava um pouco de comida para eles, e tinha o barulho da comida assim. E os pais tinham que sussurrar canções e histórias para o menininho ficar distraindo no escuro. E eu desci e vi aquilo. Eu fiquei chocado. E quando eu saí, tinha um velhinho assim, em pé do lado de fora, e ele veio
E me conta aqui, o que você viu lá dentro? Aí eu pensei assim, coitado, ele não pôde entrar porque pessoas de idade, né? Eu falei assim, olha, eu vi um túnel, isso. E que mais? Uns adultos. Quantos adultos? E a cor do cabelo do menino, qual é? Isso. E que mais que você viu? Isso. Aí depois que eu já estava meio faltado para tantas respostas, ele falou assim, muito bem, você aprendeu a lição. Eu era aquele menininho. Pena que na época eu não tinha esse troço aqui, viu? Eu queria deixar uma foto aqui. Agora imagina que foram milhões de judeus assim, e Victor Frankl foi um deles. Mas ele pensou assim, eu tenho que desenvolver uma ligação com a vida, Leben, em alemão. Só que ele usava a palavra Leben, porque se ele usava a palavra Deus, os ateus iam... E ele pensou assim, ao invés de ficar laboreando a perda da minha esposa, eu vou pegar os anos felizes que eu tive com ela como combustível de boas memórias. Porque pior do que ter saudade, eu não tenho ninguém para você sentir saudade. Pelo menos eu tenho alguém para lembrar, eu fui amado. E se eu tivesse morrido e ela tivesse viva, eu não gostaria que ela entregasse os pontos. Eu vou ficar aqui no campo de concentração com um pedacinho de lápis, tentar relembrar todas as notações que eu fiz dos nazistas queimaram, e vou gastar meu tempo, mente desocupada da oficina de Satanás, assim, e vou planejar que se eu sobreviver daqui, eu vou fazer palestras para alertar ao mundo do que aconteceu para que isso não se repita. E ele descobriu na logoterapia que você tem que procurar conexão com a vida, sentido, mesmo em meio ao sofrimento. E eu pus isso em prática, tá? É mais ou menos assim o desenho mental. Você olha os seus sofrimentos, se você olhar só o sofrimento isolado, você não vê sentido. Mas se você imaginar os sofrimentos com apenas uma moedinha, coloca o sofrimento em todos os episódios da sua vida como se fosse uma fileira de moedas. Se você aprender a olhar a vida como uma fileira, ela faz sentido. Se você olhar só a moedinha, não faz sentido. Se você olhar a fileira, ela faz sentido, compreenderam? E quando eu olhei minha vida em fileira, eu pude entender aquela velha questão de nos momentos mais difíceis estar com você. As pessoas se matam, querem perder a conexão com a vida, querem ficar preso a um momento da vida. Quem já perdeu um ente querido, se você ficasse preso naquele momento, você não estaria sorrindo uma piada hoje. Mas quando você olha para trás e aquele momento vira apenas um momento em meio a trilha, você vê Deus te conduzindo. Aí a vida passa a ter um significado. Por isso Victor Frankl escreveu o livro A Presença Ignorada de Deus. E ele falou que essa busca por significado é mais do que simplesmente uma coisa, é uma pessoa. Ele até dizia que nós temos necessidade de orar. E quando a gente não ora, porque é ateu, porque não aceita, o inconsciente pega e te coloca para ficar pensando sozinho. Conversar sozinho, soliloquio, é uma maneira do seu inconsciente obrigar você a orar quando você não está orando o tanto que você precisa. Aí começa a falar em frente ao espelho. E o que a gente precisa realmente? De um Deus, uma transcendência. Desde o bercinho, nós já estamos sentindo aquela necessidade de um Deus, mas é um Deus contraditório. Sabe por quê? Eu preciso, por um lado, um Deus todo-poderoso, transcendente. A gente fala em transcendência. Por isso que a Bíblia fala, a vida eterna é essa, que te conheço a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que Deus eterno e verdadeiro é Jesus Cristo? Imanência e transcendência. Eu preciso de um Deus, gente, todo-poderoso, e você também. Um Deus tão grande que não tem um espaço que caiba a Deus. Um Deus que ele é tão onisciente que ele nem pensa, ele sabe. Ele não raciocina. Deus não chega a conclusões, porque ele já sabe o fim desde o começo. Um Deus que não tem começo nem fim. Não é esse o Deus que você precisa? Um Deus que ele é tão poderoso que não existe criptonita no universo que o destrua. Por isso ele pode falar, não se levantará por duas vezes a iniquidade. O diabo não pode fazer nada com ele. Mas olha que contraste. Ao mesmo tempo que eu preciso desse Deus transcendente, eu quero um Deus pequeno. Um Deus que eu possa abraçar. Um Deus que possa andar de mão dada comigo. Um Deus que fala comigo assim, Rodrigo, eu estou com saudade de você. E um Deus que seja verdadeiro nos sentimentos dele. Mas eu me pergunto, como pode um Deus que é onisciente fazer uma pergunta sincera? Como pode Deus onisciente sinceramente perguntar? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Na cruz. Simples. Eu tenho um carro. Mas se um dia você me ver andando na rua perto de uma pessoa e falar, cadê o seu carro dele? Está na garagem. Ah, mas você tem que andar de carro, mas se você tem um carro, não. Se eu tenho um carro, eu sou dono dele bastante para andar, ou não. Porque quando eu deixo meu carro na garagem,
Eu perdi o carro, eu continuo sendo dono de um carro, mas eu não estou andando a pé de verdade. Jesus fez o seguinte com os poderes dele: deixou a onisciência dele, a transcendência toda na garagem, trancou a porta e necessariamente se fez um de nós e me sentiu. Amém. E como íntimo ele pode ser? João 14:23 diz: eu e meu Pai o amaremos, viremos para ele e faremos dele morrer. Eu quero terminar minha palestra aqui com a história dessa mulher, Helen Keller. Helen Keller, quando tinha 2 meses de idade, 1 mês e pouco, ela teve uma febre e ficou surda e cega, e nunca aprendeu a falar. Ou seja, ela não via, não enxergava, não falava. Não tinha nenhum contato com a realidade. Helen Sullivan gastou mais de 30 anos tentando o impossível, fazer Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. Ela ensinou Helen Keller para ler lábios, mas como se ela era cega, põe a mão na água, ela assim, água. Tudo, entendeu? E Helen Keller aprendeu a ler lábios assim. Helen Keller aprendeu a falar. Helen Keller fez faculdade de letras, escreveu livros, aprendeu a ler braille. E Helen Keller aprendeu tudo, e as pessoas tinham dúvida. Caruso veio contar para ela, Mark Twain veio conhecê-la pessoalmente, Graham Bell, e falou assim: Helen Keller, você sabe tudo. E sobre Deus? Foi Helen Sullivan também que ensinou você. Como é que você sonha? Como é que você sonha? Não tem imagem nem som? Eram muitas curiosidades, e entre elas perguntar assim: Deus, Helen Sullivan te ensinou sobre Deus? Ela falou assim: não, tudo na minha vida eu aprendi com Helen Sullivan, menos sobre Deus. Na verdade ela me ensinou algo, é que eu não sabia que ele se chamava Deus, mas eu já sabia que ele existia, só não sabia que ele tinha ensinado. No meu íntimo ele estava comigo. Amém. Isso é a Trindade, Deus Pai, Deus para mim, Deus